Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no módulo Doutrina Secreta, iniciando o encontro número 4, 7 atitudes essenciais na relação com Deus. Antes de começarmos, vou pedir que você ouça, menos de um minuto, a oração do Senhor, o Pai Nosso, mas em aramaico. É possível, é provável que o Cristo tenha pronunciado essa oração na primeira vez nesse idioma. Vamos ouvir. Avun Devashmayo, Nefchadav Shmok, Tefer Malkutoch, Nechwet Savianoch, Aikano Devashmayo, Alpha Arol, Havlan Lachma, the Sunkonon Yamano, Washwoklan Halbain, Wachterein, Aikana Dov Hanan, Shoken Lahayarein, Welo Tahlan, Ledesune, Elo Patson Men Bisho, Meton de Dilokhi Malkutoch, Wahaila, Watishmuchto, Laralam, Amém. É possível imaginarmos o Cristo, um grupo de cristãos verdadeiros, ali próximo a Jesus, fazendo essa prece num momento de louvor, num momento de provação, num momento de comunhão com Deus. Vamos agora ouvir a mesma oração em português, para que a gente comece o nosso encontro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Eurípides, antes de iniciar os famosos estudos das quartas-feiras no Colégio Allan Kardec, em que ele ensinava o Evangelho, em que ele ensinava todo o panorama do processo evolutivo aqui da Terra para os alunos do Colégio Allan Kardec. Era uma aula realizada meio-dia, fora do currículo, ia quem queria e era lotado, Além dos alunos, vinham pessoas de outros lugares. Sempre se iniciava com 30 minutos de silêncio, com o Pai Nosso, com o estudo e explicação e com o debate entre os alunos. Para concluir, sempre tinha uma mensagem mediúnica. De Maria de Nazaré, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Mateus, de Kardec, enfim, Vicente de Paulo, que era o guia espiritual dele, Santo Agostinho, que estava sempre também muito próximo, enfim. E ele falava que não havia nenhuma outra oração que tivesse uma carga energética tão profunda. Obviamente, estamos falando de uma oração feita com compreensão e com sentimento. Mas talvez tenha sido Kardec que mais mostrou
o poder desta oração, no sentido de que ela é um caminho de relação com Deus, sob uma dimensão muito nova, porque a gente, muitas vezes, na prece, a gente se perde na compreensão do que ela é. Essencialmente, a prece é uma ligação com Deus, uma relação com Deus. E uma relação honesta, uma relação, mesmo entre seres humanos, ela tem o seu, ela congrega o aspecto intelectual, racional e emocional. Se você tem uma boa relação com a pessoa, as ideias e as emoções dialogam bem. Você não pode dizer que tem uma boa relação com a pessoa quando você diz: eu concordo com tudo que ela diz, mas eu a detesto. Eu quero que emocionalmente ela fique longe de mim. Isso não é uma boa relação. Ou eu adoro estar com essa pessoa, eu me sinto bem com ela, mas na hora que ela abre a boca eu discordo de tudo. Não estou dizendo que não existam essas relações, mas está longe de ser uma relação, em um padrão melhor. Kardec vai fazer algo genial, que é o título do nosso encontro. Kardec vai pegar a oração, vai desenvolver a oração. Só que a gente que tem uma mente muito superficial, desculpe dizer, mas a nossa mente é superficial. A mente ariana, para quem fez o módulo, o primeiro módulo do Doutrina Secreta, uma migração espiritual, sabe do que eu estou dizendo. A nossa mente ariana é uma mente caracterizada pela superficialidade. Então, às vezes a gente não entende quando um espírito realmente evoluído fala. É o caso, que me parece, desse desenvolvimento de Kardec. Porque Kardec vai mostrar, além do aspecto emocional que ele ensina que é a base, através da prece, como nós podemos e devemos nos relacionar com Deus. A análise de Kardec da oração do Senhor ou do Pai Nosso é um caminho iniciático. É algo que no passado era 10, 20 anos de preparação para você ter o direito de ouvir da boca de um Kardec ou de alguém parecido a explicação que ele bota ali e disponibiliza para a gente às vezes nem lê. E se lê, não medita, não leva, desculpa o termo, a gente não leva a sério. Porque a nossa mente superficial não deixa a gente perceber que ali tem muito mais do que palavras bonitas. A gente passa o olho e diz: isso aqui não tem nada interessante. Então não vou perder meu tempo porque não tem nada interessante. Mas não é que não tenha, a gente aqui não tem capacidade de ver, apesar do esforço gigantesco de Kardec explicar essas questões profundas da forma mais simples. Ainda assim a gente não percebe, normalmente. Mas a gente tem esperança, Ele deixou escrito, a gente está se esforçando, com a ajuda dele e dos outros amigos espirituais, a gente vai chegar lá. Vamos nós. Então, didaticamente, Kardec dividiu a prece do Pai Nosso em 7 tópicos, em 7 itens, tá certo? Isso não é invenção minha, tá no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer tradução vai ter que dividir assim, se não dividir tá adulterando o original, que eu estou falando de número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí o título do nosso encontro. Só que Kardec está ensinando isso, as nossas atitudes, qual a atitude que eu tenho que ter para desenvolver uma boa relação com o Criador. É isso que Kardec está ensinando, de uma maneira educada, de uma maneira sem nos humilhar, sem mostrar a nossa miséria moral. Seria muito fácil para ele mostrar isso, mas ele não toca nem no assunto, É como se ele estivesse diante da gente, de um leproso, cheio de ferida, fedendo. Ele delicadamente não toca no assunto da nossa doença, mas caridosamente ele vai nos ensinando a cuidar das feridas. É isso que Kardec faz. Só que
o tato psicológico dele é uma coisa tão especial que a gente nem nota que é com a gente. Né? A gente nem nota que ele está dando um bálsamo para a nossa lepra espiritual. A gente nem se dá conta, nossa, ele não escreveu isso para ele, porque se ele tivesse escrito só para ele ou só para ele, estava guardado na gaveta dele. Não estava publicado. Né? Se eu quero escrever uma coisa para mim, eu não preciso publicar. Tá certo? Então vamos lá. Quais são os tópicos, tá certo? Como sempre, o texto está aí, né? Eu não repito o texto, a gente tenta fazer de tal forma que seja complementar, tá certo? É complementar, não é a leitura do texto. A primeira parte que Kardec coloca é o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. O que é isso? Ele está localizando Deus. Quando eu localizo algo, significa que esse algo existe. E esse algo tem um lugar. Onde é o lugar de Deus? Isso é um tema iniciático difícil. Onde é o lugar de Deus? Onde é que está Deus? Deus está no vento, Deus está na água, Deus é o vento, Deus é a água, Deus é a árvore, Deus é o pássaro, Deus é o sol. Deus está no céu. Aí é a questão, onde é o céu? Onde é o céu? Para a gente entender isso, talvez a doutrina secreta que mais nos ajude nesse momento é a doutrina druida. Né? Sabemos que o nome Allan Kardec não é o nome de batismo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Allan Kardec é um nome druida, de um sacerdote druida. Como é que Kardec soube isso? Possivelmente através de uma lembrança, mas também através de informação mediúnica, porque no começo, antes dele assumir a tarefa de organizar o espiritismo, um espírito amigo desta época dos druidas se comunicava muito numa reunião mediúnica que ele começou a frequentar, até para ver se era verdade, o Zéfiro, e falou, né, contava várias coisas que eles de fato tinham sido amigos, e na época ele era um sacerdote druida, um iniciado druida. Os druidas falam o seguinte: o mundo é composto de 3 grandes círculos, né? Um círculo das origens, que é marcado pela inconsciência. Um círculo, e aí círculo, gente, é um símbolo, é dimensão espiritual, é vibração, é estado de consciência e mais algumas coisas. Um círculo que é dos espíritos inferiores ou pouco evoluídos, nós, onde predomina a dor e o sofrimento, e um círculo dos espíritos que já se purificaram, né, dos espíritos superiores, que significa colônias espirituais, estado emocional de paz, mundos superiores e etc, etc, mundos físicos superiores inclusive. Até aí ok. E há o centro desses centros, que é o lugar de Deus. É a morada do Pai. É onde está Deus. Mas isso, para quem não conhece Espiritismo nem doutrina secreta, poderia dar uma ideia que Deus está isolado. Porque os druidas falam que ninguém penetra o ciclo de Deus. Só que é uma ingenuidade. Por isso que é delicado o ensino espiritual. Por isso que é facilmente distorcido. Porque, na verdade, esse círculo, ele é o centro de cada círculo e de todos os círculos. Kardec, sabendo disso, vai dizer: Deus está em toda parte e em parte nenhuma. Fôssemos nós um discípulo, né, de Kardec enquanto sacerdote iniciático da doutrina secreta, é bem possível que ele nos desse essa frase e a gente tivesse que passar talvez 6 meses meditando sobre ela e sentindo isso.
Deus está em toda parte, em parte nenhuma. Por quê? Porque Deus, Ele é o centro de cada coisa. E naquele centro de cada coisa Ele está completamente. Então existem infinitos centros no universo e cada centro desse Deus está inteiro. Por isso Ele está em todo canto, mas Ele não está em lugar nenhum. Em que sentido? Deus não está restrito em lugar nenhum. Deus não está num canto e não está no outro. Deus está plenamente em todos os cantos. Por quê? Porque Deus é o centro de tudo. Não se sabe mais hoje, né? Mas assim, imagine uma subpartícula que forma todas as subpartículas, que formam todas as partículas, que formam todos os átomos. Deus seria o centro dessa partícula original. Então, tudo aquilo que é formado desse ponto inicial, que tem como centro Deus, tem como centro esse ponto inicial que tem como centro Deus. Resultado, Deus está no centro de tudo. Aí é o céu. É um centro que estrutura tudo. É um centro interno estruturador do que é externo. Né? Se a gente já, numa linguagem espírita, o perispírito é algo sutil que estrutura o corpo físico. Né? Para a gente espírita é fácil. Quem é que molda o corpo físico? É o perispírito, que é chamado de corpo espiritual. Estrutura e mantém. Quem estrutura o espírito? Quem estrutura as vibrações do corpo espiritual? Deus. Então Deus é um centro que organiza tudo ao redor dele. Por isso, às vezes as pessoas, alguns espíritos querendo educar, dizem que é como o Sol. Por exemplo, o Sol, ele estrutura o movimento de todos os planetas ao redor dele, por meio da gravidade. É apenas uma comparação. Então Deus está dentro da gente. Então isso gera uma atitude emocional nossa. A primeira atitude emocional, que é qual? Ter a certeza que Deus me olha de dentro. Alguém que te ama muito te olha de fora e entende parte do que se passa dentro de você. Deus nos olha de dentro. Será que Ele nos entende? Será que Ele nos entende? Então, essa compreensão leva a uma atitude, né, que Kardec coloca ainda nesse tópico: santificado seja teu nome. Deus é o princípio santo, é o ser santo, puro e pleno, que nos ama e que está dentro da gente. É uma atitude que, se a gente levar a sério, porque, desculpa falar isso, nosso problema civilizatório é que nós somos levianos. A gente não leva as coisas espirituais a sério. Estou falando da nossa civilização, gente, de ninguém em particular, né? Pelo menos é o que Emmanuel diz, e eu concordo, no Caminho da Luz. A marca do ariano é a superficialidade, a leviandade. Deus está dentro de você. Desculpa falar assim, mas que diabo é que tu quer mais da vida? O Criador do Universo está dentro de ti. Né? Parece que tem um Deus, né? Parece que tem um rei na barriga. Não, meu amigo, tem um Deus dentro de mim. E aí, se a gente entende isso, tudo fica... 90% das nossas práticas religiosas ficam ridículas. Eu não tenho que gritar. Eu não tenho que fazer exibição em centro espírita. Deus está dentro de mim. Eu não preciso receber mensagem de espírito evoluído ou famoso, que são coisas diferentes, para me sentir bem. Porque por mais que ele esteja ali na psicofonia, em pouco tempo ele sai. Mas Deus está dentro de mim para sempre. Dentro. O reino de Deus, o céu já está dentro de mim. Que diabo é que eu tenho que viver procurando tanta coisa externa? Então assim, gente, um dia a gente vai ter um encontro só para esse trecho e ainda não vai dar. A gente está dando pinceladas. Tá certo?
Deus santo, puro, todo amor, está no céu, que é também dentro de mim. E tem dois. Primeira atitude: reconhecer que Deus está dentro de mim. Que eu lido com Deus a cada milésimo de segundo. Deus está comigo no trânsito, lavando roupa, fazendo comida. Deus está vendo quando eu estou brigando. Deus está vendo tudo. Deus está vendo meus desejos sexuais. Ah, mas que coisa horrível, Deus está vendo. Deus está sempre vendo. Claro que é difícil aceitar isso. Mas não tem outro jeito. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que ver a verdade. Porque segundo Jesus é a verdade que liberta, né? Que foi o que ensinou pra gente o Pai Nosso também. Venha a nós o vosso reino. Item 2 de Kardec. Aí a questão, mas o reino não está dentro? Como é que ele vai vir? Jesus vai dizer em várias partes do Evangelho, né? A gente não vai falar tudo por conta até da proposta do encontro de hoje, né? Tem uma referência de tempo. O reino está dentro, mas ele tem que se concretizar externamente. É a atitude, né, que os judeus chamam de reparação do Tikkun, a Cabala. É a atitude de ter a certeza que o reino está dentro, que Deus está dentro, mas Ele quer a nossa participação para que Ele se manifeste de forma visível no mundo. Por isso que lá no mito do Gênesis já se diz, né, a imagem de Deus. Então o nosso papel é projetar a imagem, só que não é um espelho, embora a ideia do espelho seja muito sábia e bonita, mas não é isso. Porque o espelho pode passar a ideia de que Deus está fora e a gente vai refletir. Nós não somos espelhos de Deus, nós somos projetores de Deus, né? Nós somos aquela maquinazinha do cinema que joga para fora o que está dentro, né? Nós somos os PowerPoints de Deus, na linguagem mais moderna. Deus está dentro, cabe a nós projetá-lo. Você vê que a oração é encadeada. Jesus não estava fazendo um poema à toa. Claro que é um poema belo, mas é um poema, como todo bom poema, que tem uma lógica interna. Então, Deus existe, Deus nos vê, Deus está dentro, e a gente pede que o reino se manifeste. Agora Jesus vai mostrar a terceira atitude, né? Kardec, né? A partir de Jesus, né? Do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, se Deus é Deus, eu já entendo isso. Deus está dentro de mim. E eu quero, porque eu acabei de pedir, que o reino dele, que o céu, porque o que é o reino de Deus? É o céu. Que o céu se expanda de dentro para fora, é óbvio que eu quero que seja feita a vontade de Deus. Se eu quero o reino de Deus, o reino do reino de Deus é Deus. E para isso, eu quero que seja feita a vontade de Deus. E aqui é o ponto 3, que eu acho que para nós é o mais difícil de todos: submissão. Nós falamos a palavra submissão como se fosse um palavrão. E isso é uma atitude infantil. Nós sempre seremos submissos. Mas, infelizmente, aqueles que tornam a palavra submissão palavrão são os que optam por ser submisso à inferioridade. Ou se é submisso à inferioridade, ou se é submisso a Deus que é grande. Kardec é radical aqui. Radical.
Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Livre pensamento, análise crítica é o que Kardec ensina. Na relação de Deus, submissão. E ponto final. Eu não quero ser submissa a Deus, então você vai ser desgraçadamente infeliz. Porque você vai ser submissa à sua vaidade, à opinião dos outros, ao que estão falando de você, a querer agradar, a vício. Não existe e não existirá na história um exemplo de alguém que não é submisso a algo. Me aponta um intelectual, um gênio, um general. Nós sempre somos. A questão é, a que eu quero ser submisso? Então a nossa terceira atitude é, primeira, reconhecer Deus em nós. Segundo, agir para que o reino se expanda. Aí no texto eu estendi isso um pouco mais, mostrando que Kardec dá um roteiro para a construção do reino. Tem manual de construção, o reino de Deus. E Kardec faz isso didaticamente. Está lá, terceira parte do Livro dos Espíritos. Como construir o reino de Deus? Se eu fosse traduzir, eu botava esse título. Mas está lá, leis morais. Que na verdade são leis emocionais, né? Que hoje a gente entende diferente do século XIX. A palavra moral lá significava emocional hoje. Então segue aquelas leis emocionais, segue aquelas leis psicológicas que você constrói o reino de Deus. Manual de construção do reino de Deus, está lá. 3. Submissão à vontade de Deus. Ah, mas eu não vou ser submissa a Deus. Bem-vindo ao maior erro dos arianos, a revolta. A revolta. Não ser submissa a Deus é ser um revoltado. Kardec dá uma paulada aqui na gente, revoltado. Ele diz o seguinte: fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender, então Kardec sabe que a gente não é, que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Quer dizer, a gente briga dando uma de muita coisa, lutando contra o óbvio. Nós não podemos nada sem Deus. Continua Kardec: fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Né? Aqueles que estão já vivendo esse ciclo do céu. Talvez seja a situação mais difícil nossa, nesse momento da nossa evolução, lidar com a nossa revolta. A gente não sabe criar um sol, a gente não sabe criar uma lua, a gente não sabe criar um oceano, a gente não sabe criar uma baleia, a gente não sabe criar uma formiga, a gente não sabe de fato curar a maior parte das nossas doenças, mas a gente quer saber mais do que Deus. É incrível a nossa incoerência. Deus existe, Deus criou tudo. Ele sabe mais do que a gente. Assim, é tão óbvio que é ridículo notar que a gente não aceita isso na prática. A gente quer competir. Não, Deus, faz assim que é melhor. A gente está falando com um ser que criou só o universo todo e faz tudo funcionar todo dia. Desde o seu fio de cabelo, quem fala isso é Jesus, até o movimento das grandes galáxias. E a gente chega para ele e diz: não, assim é melhor. Eu acho que a gente só vai poder rir muito quando a gente se der conta das nossas atitudes, porque o que a gente faz é isso. Não, aquele emprego é melhor para mim. Não, essa doença não é bom para mim, não. Quer dizer, é o que a gente faz. Então, é uma atitude necessária. Não estou dizendo que eu faço isso. Estou dizendo que eu preciso aprender e tenho que honestamente buscar aprender. Reconhecer que Deus sabe mais. 4. Quarta atitude que Kardec ensina na nossa relação com Deus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
O que é isso? Como é que a gente lida com as nossas questões materiais? E aí Kardec, com a sua sutileza intelectual, vai explicar. Olha que legal essa frase. Deus nos deu a inteligência para sair do atoleiro. Quer dizer, o primeiro ponto é entender que a gente pede e Deus ajuda, mas a ajuda de Deus vem por meio da nossa inteligência. Ele não vai materializar comida na nossa frente. Tem que entender isso. Porque quem deu a nossa inteligência, que às vezes a gente usa para criticar Deus, foi o próprio Deus. Gente, é uma briga muito desigual. Discutir com Deus é desigual. Porque você vai dizer assim, mas eu tenho raiva de ti. Eu disse, meu filho, mas quem lhe ensinou a sentir fui eu. Você só tem sentimento porque eu lhe dei. Não, mas eu estou analisando aqui que você está errado. Mas não esqueça que essa inteligência que você tem, fui eu que te dei também. A sua capacidade de análise é um presente meu, que eu dei para você desenvolver, mas a semente é minha. É muito curioso quando a gente vê a nossa atitude. Então, a inteligência foi dada, inclusive, para que a gente conquiste o pão de cada dia. E Kardec vai pegar um ponto muito comum em nós, espíritos atrasados. Porque o pão de cada dia é como é que a gente lida com a nossa realidade material. E isso inclui a inveja. A inveja é um dos sentimentos mais poderosos do ponto de vista de destruição na história humana. Não por acaso, Moisés, o grande codificador hebreu, nos 10 mandamentos registra isso. Não invejeis mulher, jumento, propriedade, nada que seja do teu próximo. Interessante como Kardec vai, desenvolvendo de maneira sábia. Pão nosso de cada dia é o tópico. Como é que eu devo lidar com as minhas coisas materiais, considerando que eu quero aprofundar minha relação com Deus? E aí, ele gentilmente nos dá uma ajuda para lidar com a nossa inveja. A gente tem inveja e muitas vezes a gente tem inveja do mal. O sujeito rouba, mente, está lá com seus milhões e a gente morrendo de inveja dele. Kardec é tão grande que ele desce ao nosso patamar para dar um argumento do nosso nível. Ele diz, a prosperidade do mal é tão efêmera quanto a existência corporal. Assim, eu sinto aqui aquela hora que o codificador vem com todo carinho, pega um pano com um remédiozinho com a pomada e passa na nossa ferida. Ele podia dizer assim, mas infelizmente vocês são tão atrasados, tão inferiores, que você tem inveja disso. Não, ele não condena. Ele não diz, essa tua ferida está podre mesmo, Não, ele vem com um paninho, com um guento e passa. Quer dizer, como quem diz, meu filho, o mal, o que mente, o que rouba, está rico, é verdade. Há casos assim. Mas observa que essa felicidade dele, essa abundância dele, é tão curta quanto a existência corporal. O que ele está dizendo educadamente? O filho não sinta inveja não, sabe por quê? Porque já passa, já ele morre, já você morre. Não fica preso nisso. Essa prosperidade aí é muito breve. Muito, muito breve. Item 5, São 7. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha aí que interessante, Localizamos Deus dentro de nós, nos demos conta que a construção do reino é uma realização ativa,
né? Então, uma atitude ativa em relação à vida, uma atitude de verdadeira submissão à vontade de Deus, quer dizer, depois uma atitude ativa, mas submissa a Deus. Aprendemos a atitude correta de lidar com as questões materiais, utilizando a inteligência e lidando com a inveja da prosperidade do mal, porque se a gente inveja a prosperidade do mal, nós corremos o grave risco de nos corrompermos para ter prosperidade como o mal tem. E agora vamos lidar com as nossas relações humanas. Olha os níveis. A gente lida com o céu, lida com a construção do reino na terra, lida com a relação nossa com a vontade de Deus, lida com as questões materiais e agora a gente vai lidar com as relações pessoais. Olha os níveis. Isso é um poema, isso é uma oração que está tocando em tudo isso. E a gente está começando a descobrir, como é que é a oração Pai Nosso, como é que Deus quer que a gente se relacione entre nós. Como é que é isso? Com base no perdão. Porque Kardec vai dizer uma coisa muito simples, e isso dói. Kardec, assim, ele cuida das nossas feridas com a grandeza excepcional, mas ainda assim dói. Se a gente quiser olhar, dói. Porque Kardec vai dizer assim: cada uma de nossas infrações, as vossas leis, né? Uma oração, ele está ensinando a gente a falar isso para Deus, é uma ofensa que vos fazemos. Gente, Kardec está botando em forma de oração, mas o que é que o nosso amigo generoso está dizendo aqui? Todos vocês, todos nós, ele bota o nós, né, para compartilhar da nossa dor, todos nós ofendemos a Deus. Todos nós jogamos lama no céu. Todos nós. Olha que interessante. Todos nós. Se a gente parte disso, eu tenho certeza que não vai ser tão difícil perdoar o outro. Porque o outro me ofendeu muito. Mas eu ofendi o Criador do Universo. Talvez eu diga, quem ele pensa que é para me ofender, eu que sou tão importante? Aí eu penso, eu ofendi a Deus. Eu ofendi ao Pai amoroso. E aí Kardec, ele fala uma coisa aqui, gente, que a gente vai ter que estudar ainda, a doutrina secreta tibetana para entender melhor. Aqui tem que conhecer um pouco, né, do livro dos mortos tibetano, para entender essa frase que eu vou ler aqui. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Isso é coisa de iniciado, isso não é coisa de menino, não. Porque o que Kardec está revelando aqui é que ele conhece. Não sei se conhece não, mas ele conhece, ele domina um dos princípios centrais da doutrina secreta tibetana, no livro tibetano dos mortos. O que ele está colocando aqui é uma das principais preocupações dos iniciados tibetanos. O momento da morte. O momento da morte. Como está o seu estado psíquico no momento da morte? Isso é coisa de iniciado. A gente nem, né, for perguntar para nós espíritas, a gente nem sabe. Mas está aqui. Está aqui. Então, muito cuidado, porque o estado de mágoa na hora da morte, e você não controla, porque se você alimentou ele vai aparecer, estraga teu desencarne. Acaba com a festa de comemoração, né? Você imagina aquela festa da sua vida, você vai fazendo uma ilha, né, com todo mundo e cai um temporal e vem um tsunami. A mágoa é isso, é um tsunami na tua festa de desencarne. Estraga. Então Kardec avisa isso. Cuidado. Porque a morte chega a qualquer hora. E se ela te surpreende com mágoa, não vai ser bom. Não vai ser bom. Então Kardec pega um conceito muito sutil da doutrina iniciática tibetana.
a doutrina secreta tibetana, para comentar o Pai Nosso. Olha que interessante. Eu não estou dizendo que ele aprendeu lá, estou dizendo que lá está registrado com toda clareza, né? Como a gente vê a doutrina secreta, ela é única. Eu estou usando as referências que eu tenho. Ele não cita aqui de onde ele tirou isso. Ok, então cuidado no nosso padrão de relação emocional. Porque se a gente conseguir entender que cada pessoa que nos magoa, que nos fere, que nos dá problema, na verdade eles são obstáculos a ajudas, são pessoas que vêm nos auxiliar a crescer, se nós soubermos lidar com isso, muda a atitude de mágoa. Não estou dizendo que não dói. Dói até porque é para doer mesmo. Óbvio que é para doer. Se não fosse, não doía. Deus sabe o que faz. A questão é a gente entender que só nos acontece aquilo que nós precisamos, senão Deus não permitiria. Já quase terminando, no item 6, Kardec vai abordar casos de obsessão, cura de obsessão e autoconhecimento. Quando fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Kardec vai desenvolver bem aqui. E eu vou dizer só o seguinte para vocês. O argumento de Kardec é muito interessante. Ele vai com toda a educação dizer: os obsessores somos nós. Muito interessante. Muito interessante. Porque a obsessão se dá pelos espíritos da Terra. E quem são os espíritos da Terra? Quem está aqui, né? Inclusive eu e você. E aqueles que ainda conseguem ser piores do que a gente só nos perturbam porque a gente sintoniza com eles. Então, a grande orientação de Kardec para o trabalho desobsessivo, obviamente, além do esclarecimento que ele sempre defendeu aos desencarnados, é a grande transformação moral. Então, pedir a Deus para não cair em tentação é se comprometer com o autoconhecimento. E no item 7, Kardec vai fazer uma conclusão extraordinária. Ele vai comentar o tópico 7, que é o que significa assim seja. Interessante. A gente acha que é só tipo, acabou. Uma frase final, né? Tchau. Não é simples assim, é bem mais bonito. O assim seja retoma a submissão em relação a Deus, mas retoma um pedido. O assim seja expressa que todos esses 6 itens sejam vividos, que nós nos comprometemos com todas essas atitudes em nossa relação com o Pai, reconhecer que Ele está em nós, reconhecer que nos cabe expandir e projetar o reino para fora, né? Reconhecer que é necessário uma atitude de submissão em relação à potência criadora do universo, reconhecer que Deus nos dá o sustento de cada dia por meio do uso da nossa inteligência, reconhecer que é necessário um determinado padrão de relação com os outros seres humanos, reconhecer que as tentações estão em nós e lidar primeiramente a partir desse ponto, mas também, como coloca Kardec aqui, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa. Olha, tudo é frase de Kardec, mas olha que frase bonita essa aqui. Sabemos que quereis o nosso bem. O que Kardec está fazendo aqui, a única imagem que eu consigo imaginar
é João colocando a cabeça no ombro de Jesus. É o filho, né, assim, se encostando no Criador, né, com o símbolo paterno, materno, naquele protetor supremo, e dizendo assim, ó, eu pedi tudo isso, mas a verdade é que 99,9% das coisas eu não entendo. Por favor, faz como você acha que é melhor. E aí Kardec diz, sabemos que quereis o nosso bem. Quer dizer, é uma relação tão doce com Deus que esse Espírito tem, que ele nos ensina, que espanta, que assusta, né? Assim, é encostar a cabeça e dizer assim, ó, você não entende nada, entendo muito pouco, mas eu sei que você quer o meu bem. Entrega, isso é entrega. Isso é uma entrega profunda. Eu sei que você quer meu bem. E sei que você sabe tudo, que você me ama, faz. Não vou me preocupar, né? Vou me encostar aqui e vou dormir, né? É como você está num barco com um navegador excepcional e tudo, e você simplesmente diz, eu vou dormir porque eu sei que fulano... Não é assim, eu não sei para onde é que eu estou indo, eu não entendo. Eu olho para o lado, para o outro, para mim é tudo mar. Eu não sei se está indo para o lugar certo, para o lugar errado, eu não sei se eu estou indo para a costa da África, para a Europa, ou se eu estou indo para a Índia, ou se eu vou chegar no Brasil, eu não sei, eu não entendo. Mas sabe de uma coisa? Eu também não vou conseguir entender não. Fulano, pode ir, conduza. Então, é uma relação de ternura que Kardec tem com Deus, de um carinho que não dá pra gente, né? Assim, não dá pra gente chegar perto disso no sentido de ter a mesma coisa. A gente sente um pouco, tem que sentir um pouco, né? Pelo menos a gente consegue. Então o assim seja significa isso. O assim seja significa colocar a cabeça no ombro de Deus e dar um cochilo. Dizer, pai, é contigo. Porque eu não entendo mesmo. Eu não dou conta. Eu não sei o que é isso. Eu não sei como é que vai estar a minha vida daqui a 1 milhão de anos. Mas tu sabe, pelo amor de Deus, sabe? Eu vou discutir, sabe? Eu não sei como é que vai estar a minha vida daqui a 30 minutos. Eu plano, eu tenho planos, eu planejo, eu sonho, mas assim... Daqui a 50 anos eu não consigo nem imaginar. Mas tu tá cuidando de mim para daqui a 1 milhão de anos eu esteja muito melhor do que eu estou hoje. Então assim... Sabemos que quereis o nosso bem. A gente sabe disso, gente. Vamos aprender com Kardec. Saber, sentir. Deus quer o teu bem. Eu posso dizer que Kardec é um espírito especializadíssimo em lidar com espíritos revoltados. Porque ele fala isso com uma simplicidade, com um carinho que não ofende ninguém. Mas aqui ele está tocando na nossa ferida mais dolorosa, segundo Emmanuel. A insubmissão, a não aceitação que Deus quer o nosso bem. Vai ser do meu jeito, eu vou fazer, e vai... Kardec diz, não, filho, acalma, relaxa, respira, confia. Porque muita coisa não é dada a gente compreender. Mas confia, porque nós sabemos que Deus quer o nosso bem. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Que Deus seja louvado por ter enviado Kardec para a gente, né? Temos só que agradecer. É tão desproporcional o que ele ensina, o que a gente vê no nosso dia a dia, o que a gente sabe que precisa de um tempo, precisa de prece para a gente ir assimilando aos poucos. Mas, enquanto estivermos encarnados, se Deus quiser, estaremos por aqui, né? E a gente vai poder abrir o nosso coração passo a passo para uma compreensão mais ampla, que se Deus quiser, até o fim dessa encarnação a gente consegue sim. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre emocionante, é alegre, é verdadeiramente feliz fazer, né, esses encontros, mas esse foi muito especial.
vamos à nossa segunda parte. Nesta segunda parte, a gente vai refletir um pouco sobre a relação entre a doutrina secreta e o Evangelho, tá certo? Muitas vezes, pequenas atitudes de Jesus vão nos revelar hábitos de uma extraordinária sabedoria, não apenas para serem admirados, vistos como uma linda peça de museu, mas como uma orientação a ser implementada em nossas vidas, naturalmente à medida de nossa capacidade e interesse. A gente pegou aqui um trecho muito curto, está no Evangelho também de Marcos, 1,35, que diz o seguinte: levantando-se de madrugada, saiu e retirou-se para um lugar ermo. Ali orava. O que Jesus está fazendo aqui é nos revelando uma prática extremamente importante de todos os iniciados na doutrina secreta, que é a experiência do silêncio. Porque aqui Jesus, vamos lá, Jesus não está em São Paulo, né, gente? Jesus não está no centro de Paris. Ele está já no interior. Ele já está num lugar, num lago com poucas casas. Já é um lugar que hoje a gente já diria extremamente silencioso. Mas ainda assim, ele se levanta de madrugada e vai para um lugar totalmente, absolutamente silencioso. Então, o cultivo dessa experiência do silêncio, tanto íntima quanto externa, está muito bem descrita pelo próprio Eurípides, na época Marcos, no livro A Grande Espera. Os egípcios também tinham essas práticas. O que eu posso dizer, eu não vou nem falar dos outros, dos hindus, a yoga, enfim, o próprio Buda, a valorização do silêncio como forma de entrarmos em contato conosco e com Deus. Lembre-se que há pouco tempo falamos do reino de Deus, desse círculo que está dentro de nós, desse núcleo. Como interagir melhor com ele? No silêncio, num clima de paz. E aí a gente se pergunta, será que o Livro dos Espíritos falou isso? Será? Tem também na Revista Espírita, mas a gente vai ficar aqui só com o Livro dos Espíritos. Questão 772. E muitas vezes o pessoal lê essa questão pela metade. Natural. Nós, em grande maioria, não temos a menor intimidade com a iniciação espiritual. Então a gente não entende. A gente ainda olha espíritos evoluídos, práticas de espiritualização, como se fosse algo esquisito. É como se a gente voltasse hoje, com os hábitos de hoje, para a Idade Média, com os nossos hábitos de higiene. Iriam nos achar tremendamente esquisitos. Lavar as mãos, tomar banho, limpar os dentes. O pessoal vai olhar, esse sujeito é muito estranho. A gente faz isso com os indivíduos espiritualizados. Então, quando a gente lê, a gente pega só a parte da estranheza. Kardec está perguntando sobre o voto de silêncio. Vamos aqui separar. O voto de silêncio já é o extremo do cultivo do silêncio. Os essênios, que a gente tem uma boa documentação confiável, não tinham voto de silêncio. O que é o voto de silêncio? Você entra num grupo e você não pode nunca mais falar. Você vai ficar mudo e não pode mais falar. Então, o que é que os espíritos respondem em relação ao voto de silêncio? Perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Se Deus deu a palavra é para usar. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedida. Então os espíritos estão dizendo,
Se Deus lhe deu a capacidade de falar, é para você falar. O que é negativo é o excesso. Né? Como é negativo o excesso de alimentação, como é negativo todos os excessos. Mas na mesma resposta, os Espíritos esclarecem: não obstante, entretanto, o silêncio é útil. Essa parte ninguém destaca. O silêncio é útil, porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em contato conosco. Quer dizer, o silêncio não só como uma prática de aproximar-se com Deus, mas de libertar-se das conjunções da matéria e também de entrar em contato com os espíritos dos planos superiores. Né? O conosco aqui são os espíritos da codificação. Então a gente vê aqui, né, essa relação profunda entre a doutrina secreta, o Cristo, que é o fundador da doutrina secreta, e o Espiritismo. Leon Denis também vai falar mais ainda sobre a importância do silêncio, né? Como Kardec ele era um amante do silêncio, e a gente sabe que o Leon Denis tinha uma estratégia, por sinal igual à do Cristo, de cultivar o silêncio, de viver a experiência do silêncio. Qual era? As madrugadas. Então, talvez na Terra está aí a grande dica. Se não todo dia, vez por outra e o máximo possível. Acordar cedo e ter a experiência do silêncio possível. Né? Se a gente mora numa grande cidade, talvez seja o único momento. Buscar essa experiência, porque o silêncio tem muito a nos ensinar. Posso mesmo dizer que é impossível um espírito elevar-se sem essa introspecção que o silêncio permite. Né? O silêncio aqui como forma de prática espiritual, não é ausência de barulho. Porque você pode estar num lugar absolutamente silencioso, escutando sons, né, num fone horríveis, ou pode estar com um pensamento totalmente desequilibrado. Então a ideia do silêncio é uma fusão entre o ambiente externo pacífico e um ambiente íntimo pacífico. É o cultivo disso. Né? É um imenso desafio, Não é para qualquer um. Se você quer ver o seu estado de equilíbrio emocional, proponha-se ficar algumas horas em silêncio. Talvez você descubra o quanto de barulho, de distúrbios nós carregamos. Tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos parado. Vai ter que ficar, ou aqui, ou no plano espiritual, ou daqui a 300 anos, porque não existe equilíbrio emocional sem passar por esse caminho da paz, da tranquilidade emocional. Bem, é só, né, um rápido comentário, então tá aí, espero que a gente colabore para essa reflexão e, acima de tudo, para a formação desse hábito. Vamos agora fazer o nosso comentário sobre o capítulo Sabedoria Espírita. Vou ser breve. A prece. Vale a pena ler aqui com muita atenção esses trechos, porque Kardec, através das experiências mediúnicas, ele comprova uma coisa. E quem já participou de reunião mediúnica, bem dirigida, também já teve essa experiência pelo menos centenas de vezes. O poder energético da prece. Ainda existe gente no mundo que acha que a prece é só uma questão de pensamento, otimismo, não. A prece é uma mobilização poderosa de nossas energias em conjugação com energias superiores. Eu vou pegar só uma citação de um depoimento de um espírito a Kardec. Que supremo consolo na prece, que nos enternece e comove, é o elemento mais positivo de nossa natureza material. Vou dar 2 exemplos bem rápidos. Imagine que você está
morrendo de calor, muito quente, muito suado, e você vai tomar banho numa maravilhosa cachoeira. É algo objetivo. Aquilo vai alterar todo o seu ritmo, aquilo vai lhe refrescar profundamente. A prece é muito mais do que isso, né? Um ser desencarnado, ele sente a prece como um alívio muito mais intenso do que esse. Então, tanto para encarnados quanto para desencarnados, a prece é um elemento poderosíssimo. Não é simplesmente um bom hábito, um hábito bonito. Não porque é legal, não porque eu vou aqui fazer uma prece e vão ver que eu estou orando. Não, a prece é uma projeção energética poderosíssima. É alguém que está há horas e horas e horas com sede e recebe um copo d'água, né, refrescante. A prece é mais do que isso. Então, a experiência mediúnica é fundamental para que a gente perca aquela ilusão infantil de que apenas não, vou rezar porque Deus está vendo, vai me dar um agrado. Não, vou rezar porque está todo mundo rezando. Não, é uma ação real, objetiva, como tomar um banho quente, um banho gelado quando você está morrendo de calor, ou como tomar um banho, entrar numa banheira bem quente quando você está andando na neve, de repente você entra, né, num ambiente confortável e relaxa. É algo refrescante, relaxante, revigorante. Mas isso vocês só vão entender quem já teve algum tipo de experiência mediúnica ou, num momento de intensa dor, fez uma prece sincera e sentiu aquele bálsamo, aquele alívio, né, que às vezes dá até sono. Então, é o nosso comentário desse item. Sabedoria Antiga, O Caminho do Justo. É um livro de um rabi, de um sábio, né, de uns grandes sábios rabis, uma criança prodígio, podemos dizer assim, né? Com 14 anos, o pessoal fala que ele já sabia de cor todo o Talmud. O Talmud é uma enciclopédia imensa que comenta todo o Antigo Testamento, falando na nossa linguagem. Já sabia tudo decorado. A partir de 20 anos, ele começou a ser visitado por seres espirituais que orientaram ele a escrever sobre a Cabala. E ele, inclusive, falava que esses seres revelavam encarnações passadas dele. Então, nada de novo para quem é espírita e conhece a doutrina secreta. Ok, a gente colocou aqui um trecho do livro, né, do Rabi Moshe Chaim Luzzatto, onde ele vai nos ensinar algo muito bonito, né? E tem uma imagem bonita que ele usa. É interessante que os espíritos, né, esses seres espirituais falam para ele, né, acredito que espíritos, que a nossa experiência no mundo atual, ela só tem um sentido, uma função, que é construir o mundo que virá. E aí ele usa a seguinte imagem: este mundo é como um corredor para o mundo vindouro. Quer dizer, nós estamos aqui numa etapa de construção de caminho para um mundo mais feliz. Eu achei extremamente interessante, acho que tem tudo a ver com o espiritismo, né? O sentido de construção do reino, né? E aí a gente vê que a Cabala, que é a doutrina secreta do judaísmo, está totalmente ligada, né, em muita coisa ao cristianismo e, consequentemente, ao espiritismo. A gente colocou aqui um trecho do livro, tá certo? Para que vocês possam ler, né? Quem sabe no futuro, um dia a gente trabalha esse livro aí todo, porque é bem interessante, é bem interessante. No diálogo mediúnico que vocês vão ouvir, né, nós tivemos a felicidade de ter uma mensagem do grande Leon Denis, um espírito maravilhoso realmente, né, que se caracteriza como Kardec, né, pela honestidade, pela clareza, pela devoção, pela disposição em
colaborar com Cristo nos auxiliando, né? Descendo até nós as nossas misérias, com vistas a nos impulsionar a uma vida superior, né? Acredito que vocês vão gostar bastante. Eu acho que tem temas aí muito centrais para a nossa reflexão, né? Peço que vocês leiam com carinho, com critério, avaliem e extraiam dela tudo aquilo que pode engrandecer a vida de vocês, né? Um espírito como esse, ele vem a nós em nome do Cristo, né? Inspirado pelo Cristo, né? Pela devoção do Cristo, ele se dispõe a amparar espíritos como nós aqui, ainda tão necessitados. Então, eu penso que seja um grande tesouro para nós ter essas reflexões. Deus nos ilumine nesse instante em que nos encontramos, porque Ele enviou o seu Filho amado, o responsável espiritual por todos os setores e por todas as dimensões deste orbe, para pessoalmente acudir, socorrer os filhos transviados de Israel e de todo o planeta. A obra do Cristo é obra iniciada, não é obra terminada. Aqueles que ainda se recusam a participar do sublime trabalho da construção do reino não poderão adquirir a compreensão dos verdadeiros sábios. A mansuetude caracteriza todos os gestos ativos e nobres do Salvador do mundo. Por isso, a sua oração, legado iniciático à humanidade sofredora, não poderá jamais ser desprezado. Afirmo-vos mesmo que em muitos institutos de nossa colônia espiritual são esses os 7 passos do aprendizado espiritual profundo. Porque não pensem encarnados que têm uma atitude leviana e tola em relação aos ensinos do Mestre, que nos planos superiores nós conseguiríamos ascender sem os postulados luminosos de Jesus de Nazaré. Tendes diante de vós preceitos de sabedoria que nem em 1000 anos conseguireis entender completamente. Por isso, devotem-se a abrir o vosso ser a essas palavras belas e simples, porque elas são também profundas e poderosas. Podemos, minha amiga, iniciar o nosso diálogo. Obrigada pela sua presença hoje. A nossa pergunta é: como nos aproximarmos de Deus na época em que vivemos? Na época atual, 2 são as serpentes que vos expulsam do paraíso que é conviver com o Criador de forma mais intensa. 1, a vossa louca correria psíquica. O ser humano da Terra está não apenas adoecendo, mas infelizmente enlouquecendo. Não consegue mais acalmar-se. A mente humana é um verdadeiro turbilhão em desalinho. Porque antes, embora
pouco desenvolvido intelectualmente, o ser possuía uma estrutura de vida que lhe facultava o repouso adequado, o silêncio necessário e a calma que recupera as energias espirituais. Hoje, a vossa quase incapacidade em aquietar o próprio ser vos faz viver como indivíduos histéricos, no sentido técnico do termo, por possuir agitações e alucinações que poderão se tornar incontroláveis e que são tantas vezes disfarçadas e agravadas pelo uso dos tóxicos legais, farmacológicos e ilegais. É indispensável aos discípulos sinceros do Cristo estarem atentos para a tradição consagrada por Jesus de Nazaré. A pacificação íntima. Trazer e cultivar em si a tranquilidade do bom pastor. A paisagem dos pastos verdes e protegidos. O silêncio dos vales profundos. A dignidade da vastidão do deserto. Não poderei jamais produzir obra elevada em uma vida desgraçadamente agitada, e refiro-me aqui à vida psíquica. Um íntimo que não relaxa. Uma mente que não sustenta por muito tempo um pensamento simples, porque movimenta-se alucinadamente em forma circular. Eis o vosso problema. Porque vossa mente se torna um círculo alucinado, de trocas e trocas e trocas que não ascendem. Quando deveis buscar o movimento em direção ao mais alto, então vossa mente se movimentará em forma de espiral, círculos abertos que buscam as vibrações mais sutis, calmantes e poderosas. Considerar isso não é mera opção, torna-se obrigação para quem tem compromisso com o mais alto. Porque não conseguiremos, como não conseguimos hoje, sintonia adequada. Porque os vossos psiquismos estão estraçalhados e disfarçais isso com os vossos excessos. Esse é o primeiro desafio que deveis enfrentar para não vos afastar da espiritualidade superior que vos conduzirá a Deus. O segundo, tão grave e tão urgente de ser trabalhado como o primeiro. A necessidade da renúncia. O mundo hoje torna-se um grande parque de sedução do consumo esdrúxulo. E todos, abarrotados de objetos inúteis, sentem-se defasados, porque
em seus corações necessitariam consumir ainda mais. Não brinquei jamais com o poder magnético dos objetos. Existe sempre uma relação energética com tudo aquilo que possuís. E aquele que possui em excesso, se não possui uma vontade de servir abnegadamente, excessivamente se compromete com vibrações inferiores. Não penseis que podeis possuir qualquer coisa sem estar submetido às leis magnéticas. Se tendes algo em excesso, esse objeto magneticamente mina o seu equilíbrio energético. Se desejais em excesso, o objeto que desejais energeticamente vos desestrutura. Observai que todos os sábios da terra optaram por vida simples, o mais simples possível em seus contextos, e só adquiriram ou manusearam imensos tesouros quando o foram obrigados para servir e nunca para possuir. Esses dois elementos da atualidade têm inutilizado dezenas e centenas de espíritas que se comprometeram em recepcionar obras elevadas, mas por conta de seus deslumbres com as ilusões malignas da sociedade atual, cultivam uma mente em desalinho e desejam mais do que seria adequado. O Pai Nosso, compreendido a partir da ótica do Cristo e do Codificador, traça roteiro seguro, porque o Cristo enfatiza o hoje. Hoje, se tendes o suficiente para hoje, confia em Deus. Porque, por maior que seja teu tesouro, independente do que possuas, o teu amanhã sempre dependerá de Deus. Podeis perder, podeis, como ensina o Mestre, desencarnar como um nécio, como um estúpido abarrotado de fortuna e vazio de amor. Portanto, aos amigos e amigas da juventude espírita, que desejam ardentemente um vínculo conosco, dizemos: renúncia sincera e verdadeira, abnegação ante o frenesi esdrúxulo e ridículo do mundo. Voltai vossas mentes e os vossos corações ao mais alto, que com os recursos necessários, que Deus sempre envia, realizaremos a construção do reino na terra, porque não depende da sociedade doente atual. O reino é ordem do Cristo e se realizará com forças poderosíssimas do mais alto que já estão localizadas no mundo. Paz a todos, do vosso amigo de batalha, Leon Denis.
na parte trechos de arte, a gente destacou 2 frasezinhas do Rumi, que é um poeta, né, que viveu em 1207 a 1273, um poeta sufi. O que é o sufismo? O sufismo, né, em termos gerais, é o que a Cabala é para o judaísmo, o sufismo é para o islamismo, é a parte da doutrina secreta islã, é a parte mais espiritualizada do islamismo. E é interessante que esse poeta é considerado por muitos o poeta mais influente de língua inglesa da atualidade, né? No Brasil ele também tem grande influência. E a gente pegou aqui 2 trechos dele sobre o silêncio, né? Porque a gente tinha falado do silêncio entre os essênios, entre os egípcios, no Evangelho, a gente vê que no sufismo eles também valorizam muito o silêncio. Eu vou ler só uma das 2 frases dele. Ele diz o seguinte: o silêncio é a linguagem do divino. Todo o resto é má tradução. Então não precisa dizer que de fato ele valoriza o silêncio, tá certo? Tem outra frase. É um registro que a gente acha importante para mostrar essa unidade, porque essa unidade é fruto da doutrina secreta, né? Que é a doutrina que origina cada uma dessas expressões religiosas. No nosso item humor, a gente colocou uma história bem interessante, né, que eu li há muito tempo, uma época que estava todo mundo, né, parece que a gente vai voltar para essa época, espero que não, né, espero que a gente já esteja saindo, mas o Brasil passou por uma crise muito maior do que a atual, né, estamos em 2018, de hiperinflação, né, inflação de 100% ao mês, às vezes mais, enfim, problemas econômicos seríssimos, e perguntaram para o Chico Xavier o que era que causava a inflação, o que era que causava esses distúrbios econômicos. E ele teve uma resposta muito interessante, fazendo um paralelo da resposta dele com o Pai Nosso. Não vou contar, vocês ficam aí, o PDF é de graça, então não é propaganda para vender nada, é uma história bem interessante. Ela se intitula Cuidado com a Manteiga. Para encerrar, né, como indicação de leitura, nós sugerimos a leitura do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Poucos espíritas de fato leram. Lê como quem lê um livro, como quem estuda. Lê esse capítulo observando, né? O que Kardec está sugerindo em cada prece? Que ponto ele está destacando? A gente fez isso com o Pai Nosso, né? A gente sugere que vocês, como exercício de espiritualização, possam fazer isso, né? Com as preces dessa coletânea de preces espíritas organizadas e comentada com Kardec junto com a equipe espiritual. Bem, encerramos, né, esse encontro, esperando que ele tenha contribuído para reflexões, para análises, para levantamento de questões. Acima de tudo, que ele tenha contribuído para que você, para que seu coração esteja mais próximo do Cristo, para que todos nós também, além de mais próximo do Cristo, estejamos mais próximos de Deus, que na prática é a mesma coisa, já que o Cristo é o grande representante de Deus para todos nós. Espero que vocês tenham um excelente mês, possam ler, reler. Por favor, mandem críticas, comentários, sugestões, ideias, né? A gente está comprometido numa produção mensal, mas o nosso objetivo é sempre aperfeiçoar. Então, tudo aquilo que contribuiu para a sua vida, que ajudou, que consolou, que levantou dúvidas, por favor, compartilhe conosco. É uma forma de você colaborar objetivamente com o nosso trabalho. Um grande abraço, um grande beijo no coração. É o que desejo eu e o que deseja toda a equipe do Grupo Marcos. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog
grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.